Boa noite. Uma adutora da rede de distribuição de água da Manaus Ambiental rompeu na madrugada de hoje na Avenida Constantino Neri e a concessionária teve que fazer um reparo de emergência. Por conta do incidente, vários bairros ficaram sem água e a obra deixou o trânsito ainda mais complicado durante a manhã. O rompimento da adutora foi bem ao lado do terminal de ônibus da Avenida Constantino Neri. Quem mora aqui por perto diz que o problema é antigo. Desde a semana passada, final de semana passada e agora. Por isso que está esse tumulto todo. Mas a gente tem que fazer uma coisa direito, né? Uma coisa que não prejudica o trânsito, né? E a população também, né? De acordo com a Manaus Ambiental, os bairros Presidente Vargas, Aparecida e parte do centro ficaram com o abastecimento de água comprometido durante todo o dia por conta desse vazamento. Mas esse não foi o único problema. Dá uma olhada só no reflexo para o trânsito. Como a única via que dá acesso ao centro teve o tráfego interrompido por conta da obra, os veículos foram desviados para dentro do terminal de ônibus e motoristas e passageiros tiveram que ter paciência. Mais de uma hora aí. Está passando da Arena da Amazônia. Não só a Avenida Constantino Neri, mas as vias adjacentes também sentiram o impacto no trânsito. Durante a manhã, o Manaustrans chegou a liberar o tráfego de veículos leves pela faixa exclusiva para ônibus, mas por volta das 11 horas, a exclusividade na faixa azul foi retomada. A concessionária de água prometeu que o abastecimento ia ser regularizado agora à noite. Mais uma ameaça de bomba mobilizou o grupamento especializado em artefatos explosivos da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira na capital. Desta vez, a ocorrência foi na zona leste da cidade. O suposto artefato explosivo estava dentro de uma mochila que, segundo moradores, teria sido deixada no início da tarde por ocupantes de um veículo nesta rua, no bairro São José 1, na zona leste de Manaus. O local foi isolado e o grupamento de manejo de artefato explosivo da Polícia Militar foi acionado. O suposto explosivo foi detonado. Mas, de acordo com o Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Grupamento Marte, a mochila continha apenas objetos pessoais e a possibilidade de material explosivo já foi descartada. 6 homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil de combate à criminalidade na zona leste de Manaus. O objetivo da ação foi reduzir diversos crimes, entre eles roubos e homicídios, além do tráfico de drogas. Durante a operação também foram apreendidos porções de drogas, dinheiro e um revólver com numeração raspada e munições. Todos os suspeitos foram encaminhados à cadeia pública. Hoje é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Só no Amazonas, estima-se que no ano passado, em média, 2 amazonenses foram infectados por dia. O problema é que boa parte dos casos, a doença é silenciosa. Seu Francisco tem arriscado muito. Há 25 anos descobriu que tinha hepatite B e até hoje nunca tratou da doença. Só que a médica disse, o senhor tem que ficar fazendo todo ano um exame, uma vez por ano, do seu pai. Aí aquele negócio, eu faço, mas nunca levei para um especialista ver. Ele nem era comerciante ainda quando soube que estava infectado. Na época, trabalhava em um garimpo na Amazônia. Seu Francisco acredita que a doença chegou depois de muita malária. Eu tive malária há 6 anos. O senhor acredita que esse período todo acabou prejudicando bastante seu filho? Acredito que foi dessa malária que surgiu essa hepatite, né? Porque você passa todo esse tempo, fica tomando vários remédios, mas você não sai da região, né? Estava na região, continuava trabalhando na região, aí o tempo todo, o cara não vai te picando o tempo todo, e aí tu tá tratando e ao mesmo tempo tá sendo contaminado. Esse médico infectologista explica que é normal quem tem hepatite B e C não sentir nada durante muitos anos da vida. E depois de alguns anos começar a sentir um cansaço, uma perda de apetite, um emagrecimento, sintomas muito inespecíficos que não nos faz pensar em nada, nenhuma doença específica. Nos últimos 5 anos no Amazonas, 4.200 pessoas foram infectadas pelos vírus das hepatites. No mundo todo, há aproximadamente 400 milhões de casos. E o pior, 95% destas pessoas simplesmente não sabem que têm a doença. É por isto que, ao realizar um exame básico para a confirmação do vírus, é preciso ainda outro, mais detalhado. O teste do dedo é um teste de triagem,
que ele não é definitivo se for positivo e será necessário a coleta de um outro exame para confirmar se realmente a pessoa tem a hepatite e quais são os marcadores que essas pessoas apresentam. Isso só mesmo um médico qualificado, especializado com conhecimento técnico sobre isso, para poder interpretar esses exames, porque não é uma coisa simples. Entre as hepatites mais comuns está a de classificação A. Esta apresenta sintomas: fadiga, náusea, dores abdominais, falta de apetite e febre baixa. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, uma média de 33 mil pessoas são infectadas por ano com os vírus das hepatites. Por isso, a melhor forma de diminuir este número é evitando tudo isso que o infectologista diz. A forma de transmissão é por alimento ou água contaminada, diferentemente do vírus B e vírus C, em que a aquisição desses vírus se dá muito semelhantemente ao que ocorre com HIV. Então é por via sexual ou por compartilhamento de seringa, usuário de droga injetável. Então as formas de transmissão são diferentes. Começou hoje na capital a campanha estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas Coração Azul. No início da tarde, uma ação foi realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para chamar a atenção dos passageiros para esse tipo de crime que vem fazendo vítimas no estado. Os passageiros que chegaram a Manaus no início da tarde de hoje pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tiveram uma visão nada comum na esteira de bagagens. Uma caixa de madeira para alertar as pessoas sobre um crime que parece coisa de ficção: o tráfico de pessoas. O governo do estado escolheu o aeroporto porque é o local de onde as pessoas saem para os países onde o Brasil e principalmente o Amazonas já foi identificado como rota de tráfico. São países como a Venezuela, o Suriname, a França, a Suíça. E, infelizmente, esse crime precisa, estar na pauta. O alerta faz parte da campanha estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas chamada de Coração Azul. No próximo sábado, 30 de julho, é o Dia Mundial da Causa e as campanhas estão ocorrendo em todo o Brasil. O tráfico de pessoas é um crime, ele é como que a gente chama meio invisível. Ele é difícil de ser detectado, mas ao momento que a gente consegue verificar esse crime, a ocorrência do crime, a gente percebe que ainda as mulheres são as maiores vítimas. No Amazonas, de 2011 a 2014, a Polícia Federal apurou 20 casos, 18 deles para fins de exploração sexual. A campanha segue até sábado e, a partir de hoje, alguns prédios vão receber iluminação na cor azul. Então, a sede da Sejusc, a sede da OAB, o Teatro Amazonas, serão prédios que serão iluminados com essa cor para a gente falar sobre esse problema durante hoje e amanhã nas escolas municipais e estaduais, e no sábado nós estaremos aqui no aeroporto, na rodoviária, nas barreiras, entregando o nosso material divulgativo da campanha. No período da Olimpíada Rio 2016, os visitantes vão receber um informativo da campanha traduzido para o inglês e espanhol e que traz os números para a denúncia, o Disque 100 e o Disque 180. Eleições 2016. Uma das mudanças na mini-reforma eleitoral aprovada no ano passado trata da prestação de contas de candidatos e partidos políticos. E esse foi o tema de uma palestra promovida na noite de ontem pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, onde também foi lançada uma cartilha online sobre o assunto. As mudanças ainda deixam dúvidas, mas para facilitar a prestação de gastos e dar mais transparência às contas eleitorais, o Conselho Regional de Contabilidade lançou uma cartilha online com 230 páginas explicando passo a passo a maneira correta de fazer a prestação de contas de candidatos e partidos políticos. Hoje, tornou-se obrigatório o profissional da contabilidade participar do começo da campanha eleitoral ao fim, porque hoje existem prazos. A cartilha é distribuída gratuitamente na internet. Para este contador que ajudou a elaborar o manual, a normatização das contas eleitorais vai trazer benefícios ao processo eleitoral brasileiro. Ele explica ainda que cada candidato a vereador ou prefeito deve ter as movimentações financeiras de campanha declaradas em até 72 horas. Aqueles aspectos que, porventura, que não cumpridos, vão se tornar insanáveis, por exemplo, alguns deles,
podem até se tornarem insanáveis e invalidar, por exemplo, uma candidatura ou até uma assunção de cargo ou a perda de um mandato. As novas regras para a prestação de contas começam a valer a partir do dia 16 de agosto, quando de fato iniciam as disputas municipais. Que se votar bem, que se votar consciente, vai melhorar e muito a qualidade política desse país. E melhorando a qualidade política do país, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a população, quem ganha é o povo, que vai ter melhores serviços públicos. A cartilha de contabilidade eleitoral está disponível no site do TSE para qualquer cidadão brasileiro. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto e há previsão de chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Eirunepé, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Já em Urucará, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. O distrito de Cacaupireira, em Iranduba, voltou a ter um posto policial. O local estava desativado desde 2012 e era uma cobrança da população que estava preocupada com o aumento da criminalidade. Esta manhã, os moradores também foram beneficiados com uma ação das Forças Armadas que disponibilizou diversos serviços de saúde. O distrito de Cacaupireira, no município de Iranduba, ficou movimentado nesta quinta-feira. A Marinha trouxe o navio Doutor Montenegro para realizar atendimento médico. O Exército usou as instalações do Corpo de Bombeiros para atender, em média, 300 pessoas. E a ideia é trazer o atendimento médico, odontológico e serviço militar, as dúvidas a respeito do serviço militar para essa população. Foi uma oportunidade e tanto para o Mário se consultar com o ortopedista. O morador de Iranduba, há 30 anos, sofre com os traumas de um acidente de carro. Problema de coluna, desvio de coluna, isso. Acidente que eu tive quando eu era pequeno. As ações cívico-social das Forças Armadas foram realizadas após um convite da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que reinaugurou hoje, no Cacaupireira, o posto policial. A insegurança é muito grande, não só no Cacaupireira, mas em todo o município de Iranduba. Agora, creia a Deus que com a inauguração do posto policial, isso aqui vai melhorar, que nós temos uma referência de registro. Pelo motivo de não ter um local para registrar, nós não sabemos a demanda de realmente quantos crimes têm acontecido no Cacaupireira. O posto policial foi reativado após uma parceria entre governo do estado e empresários locais. Como é que vocês, moradores, ajudavam na construção? Assim, com dinheiro, com comida, com suco, refrigerante para os trabalhadores, né? Foi um investimento privado, nós não temos acesso a eles. Foi uma iniciativa de 2 ou 3 empresários que, movidos pelo espírito público e pelo clamor dessa sociedade, juntaram esforços com o poder público e agora nós temos um posto aí que vai ser multidisciplinar. A PM garante que com a nova base o efetivo vai aumentar no distrito de Cacaupireira. O posto ficou muito tempo desativado, mas com o esforço da população do Cacaupireira, dos empresários daqui e da Polícia Militar Civil e Secretaria de Segurança, o posto está sendo reativado com uma infraestrutura muito melhor para garantir um conforto ao policial e a segurança à população. Ampliamos a questão de efetivo, de viaturas, então é um portfólio, diversas ações sendo desencadeadas e que vão resultar numa eficácia maior e a satisfação da população. Aumentar a quantidade de policiais é fundamental, segundo a população que vive por aqui, em razão da criminalidade. Só para se ter noção de como a criminalidade tem aumentado de forma espantosa no distrito de Cacaupireira, foi na madrugada desta quinta-feira que o dono desta panificadora foi assaltado. Ele acabou sendo perfurado 2 vezes com golpes de faca. Ele mora aqui em cima com a família. Cerca de 8 a 10 bandidos invadiram a casa dele por volta de 3 horas da manhã, quando ele se preparava para abrir a panificadora. Os bandidos pediam cerca de R$8 mil e ainda agrediram a família. Seu José é cunhado do dono da panificadora. Ele relata o momento de terror vivido pelas 5 pessoas da família dele que estavam acordando para mais um dia de trabalho. Furaram meu cunhado, né? Furaram nas costas, furaram no peito, bateram na minha sobrinha, queriam amarrar minha sobrinha.
Sei que fizeram terror, derrubaram geladeira, queriam um valor de R$8.000 sem ele ter os R$8.000. O comerciante foi atendido no hospital do município e já pegou alta. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, garante que este tipo de crime no Cacau-Pireira será reduzido. A situação da população do Cacau-Pireira era uma situação difícil com relação à segurança pública e nós temos certeza que com esse posto, com a contribuição da sociedade, com a participação do bairro, nós vamos melhorar muito os índices de criminalidade aqui na região. Foi enterrado hoje em Manaus o corpo do artista plástico, escritor e poeta Moacir Andrade. O velório foi realizado na Academia Amazonense de Letras e reuniu amigos, admiradores e familiares. Um último adeus a um imortal. Aos 89 anos, Moacir Andrade lutava contra um câncer no fígado. No último sábado, passou por uma cirurgia e nesta quarta-feira não resistiu às complicações do pós-operatório. O artista plástico deixa uma obra com mais de 10 mil telas que foram difundidas em pelo menos 70 países. Como escritor e poeta, são cerca de 20 livros. O velório foi na Academia Amazonense de Letras, onde Moacir era membro. O Amazonas empobreceu a arte num relance, num instante. Porque o que o Moacir fez pela arte amazônica em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, né, e outros países, o que ele participou de conferências internacionais com grandes vultos da cultura internacional, e que ele era amigo, isso tudo, nenhum legado foi deixado por nenhum outro brasileiro, eu tenho certeza disso. Então nós ficamos pobres de arte e vamos sentir muita falta dele. Considerado um dos maiores paisagistas tropicais do mundo, Moacir se orgulhava das peculiaridades caboclas. Como professor, foi um marco na vida de estudantes que passaram pela Escola Técnica Federal do Amazonas e pela universidade. Para a família, um pai que encheu os filhos de orgulho. Permanece como artista, como pintor, como poeta. Agora, para mim, que sou filha, é como pai. E a saudade é imensa. Ele me ensinou muitas coisas, assim, com a vida dele mesmo, com a luta dele, que eu nunca vou esquecer. E é isso, a saudade é que fica. Olimpíada Rio 2016. A primeira delegação do torneio olímpico de futebol prevista para chegar a Manaus, a Nigéria, ainda não confirmou se o desembarque será mesmo nesta sexta-feira ou no sábado. Durante o fim de semana também chegam à capital as seleções da Suécia, Japão e Colômbia. Esta manhã, o Comitê Organizador Estadual de Manaus e a Secretaria de Estado de Infraestrutura entregaram as novas estruturas construídas especialmente para as partidas de futebol na Arena da Amazônia. Como parte das adaptações realizadas para o Torneio Olímpico de Futebol em Manaus, a Arena da Amazônia ganhou 2 novos vestiários, sinalização interna e externa e uma série de estruturas dentro e ao redor do estádio. Temos aí mais de 40 tendas, mais de 20 contêineres, cabeamentos, 140 posições de tribunas que nós fizemos aqui na nossa Arena da Amazônia. Enfim, toda a estrutura temporária, tanto também no Centro de Convenções Vasco e Vasco, onde já está funcionando a bilheteria desde o dia 1º, e onde vai funcionar também o Centro de Voluntariado e toda a nossa cozinha. Como legado dos Jogos Olímpicos para a Arena da Amazônia, foi também feito toda a nova sinalização, ou seja, a sinalização bilíngue, português e inglês, das principais áreas da Arena da Amazônia. Os 2 vestiários estão localizados dentro da Arena da Amazônia e foram construídos para atender a demanda das rodadas duplas dos Jogos. O local dispõe de infraestrutura completa, com capacidade para atender as equipes das delegações. E de acordo com o secretário estadual de Esportes, o trabalho pós-Olimpíada já está sendo planejado para a Arena da Amazônia. Nós estamos negociando já com clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, em virtude do período que vai ficar inutilizado os estádios no Rio de Janeiro, de receber jogos aqui. Então a gente já está trabalhando na Olimpíada, pensando no pós-Olimpíada também. Vários clubes, por exemplo, o Flamengo entrou em contato ontem, querendo mandar jogos aqui, e nós estamos só negociando o período já que a Arena volta ao poder do governo, para que esses jogos possam acontecer da melhor forma aqui e aí arrecadar recursos para que a Arena continue superavitária.
E os treinos das seleções que disputam em Manaus uma vaga para a próxima fase do Torneio Olímpico de Futebol da Rio 2016 já começam no domingo. Esta tarde, os centros de treinamentos que serão usados pelas delegações passaram por uma rigorosa vistoria e a partir de agora só pessoas autorizadas passam a ter acesso nesses locais. Uma varredura minuciosa que durou cerca de 2 horas. Saboneteira, armários e até o forro passaram por uma inspeção rigorosa. Para saber como está cada compartimento, a equipe de vistoria do Grupamento de Artefatos Explosivos da Polícia Militar usou este equipamento espelhado. Com ele é possível visualizar lugares bem escondidos. Para buscar e localizar os artefatos explosivos, ou explosivos separadamente, através de alguns indícios de acessórios, de fios elétricos, de dispositivos elétricos, de baterias, coisas nesse sentido. Os policiais conseguem aí saber se há ou não algum tipo de perigo para a população. No estádio Carlos Amit, um dos centros de treinamentos que serão usados pelas seleções olímpicas que jogam em Manaus, todos os ambientes foram inspecionados, banheiros, vestiários e até o gramado. Nenhum material de risco foi encontrado no estádio. É um procedimento padrão, realizado de forma integrada. Os ambientes, todos os ambientes, quanto mais escondido for o ambiente, maior a necessidade de se fazer a varredura para que justamente se identifique algum risco, alguma ameaça, algo que tenha sido plotado por alguém. Além do Carlos Amit, o estádio Ismael Benigno, a Colina e o Clube do SESI também passaram pela vistoria. A partir de agora, a entrada de pessoas nesses locais será controlada por agentes de segurança. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.